Para cada ator querido no DCU, há outro que é amplamente rejeitado. E começamos com ninguém menos que Ezra Miller, como Flash. Em 2016, os fãs estavam cautelosos, mas otimistas. Ezra tinha uma energia diferente, excêntrica, uma vibração inquieta, falas rápidas. Era uma abordagem incomum para Barry Allen, mas alguns espectadores enxergaram potencial, especialmente no corte de Zack Snyder, onde o personagem de Ezra ganha mais profundidade e até reverte o tempo em um dos momentos mais marcantes do filme. Enquanto os fãs discutiam o humor desconfortável do Flash, algo muito mais sério estava acontecendo, e não tinha relação com a atuação. Em 2020, imagens de Ezra estrangulando uma mulher do lado de fora de um bar na Islândia vieram à tona. Nenhuma acusação foi feita, mas o vídeo se espalhou. E os fãs ficaram perplexos. Mas aquilo era só o começo. Em 2022, Ezra foi preso diversas vezes no Havaí. Uma vez por conduta desordeira, outra por atirar uma cadeira e ferir uma mulher. Depois surgiram acusações de aliciamento e comportamento controlador envolvendo várias famílias. Relatos que só pioravam com o tempo. Acusações de roubo, ordens de restrição. De repente, ninguém mais se importava com o personagem Barry Allen. O público só queria que Ezra desaparecesse. A Warner Bros. Ficou em uma encruzilhada. Já haviam investido mais de 200 milhões em Flash. Os testes com o público apontavam que o filme era decente, mas o astro principal não era mais comercializável. Tóxico demais para as turnês promocionais e imprevisível demais para as entrevistas. A DC tentou contornar a situação. O filme foi lançado, mas Ezra não participou da divulgação. Nada de Comic Con, nada de talk shows, nada. O Flash fracassou. A bilheteria mundial foi de apenas 271 milhões, pouco acima do custo de produção, muito abaixo da meta bilionária da DC. Críticos apontaram o roteiro bagunçado. Os fãs criticaram os efeitos visuais perturbadores, mas a internet culpou Ezra. As pessoas se recusaram a apoiar alguém acusado de ser violento e manipulador. Pouco importavam as cenas de ação. Alguns até sugeriram que a Warner deveria ter descartado tudo, como fizeram com Batgirl. Mas Ezra se tornou um dos atores mais odiados da DC. Já Henry Cavill é o oposto absoluto. Ele não precisou de dezenas de participações especiais, nem de multiverso, frases de efeito ou grandes crossovers. Bastou apenas ficar ali, parado, capas voaçando, olhar firme para a câmera. E todos sabiam, este era o Superman. Desde o início, Henry parecia saído diretamente dos quadrinhos. A postura, o queixo, a intensidade, a presença. Ele não tentava ser o escoteiro perfeito nem uma caricatura. Interpretou Clark Kent como um homem dividido entre sua identidade e o que o mundo esperava dele. E os fãs se conectaram com isso. Mesmo quando os filmes eram meio superficiais, como O Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Mas uma coisa sempre foi pontual. Henry nunca decepcionava. Ele atuava com força, controle e sensibilidade. Se estivesse voando pelos céus ou segurando o choro em silêncio, você acreditava nele. Mas o estúdio, nem tanto. Henry foi enganado durante anos. Uma aparição sem rosto em Shazam, uma cena pós-créditos em Adão Negro e, finalmente, um anúncio oficial e contraditório querendo dizer a capa ainda é minha. Mas, de repente, James Gunn encerra tudo. Sem sequência, sem encerramento digno, só o silêncio. E em vez de atacar, ele agiu como um verdadeiro herói, agradeceu aos fãs. Desejou o melhor a DC e saiu com elegância, porque Henry Cavill não é só um ótimo ator, ele é um fã, jogador de Warhammer, monta PCs gamer, fala de HQs como se estivesse num fórum do Reddit, curte The Witcher, ele é um dos nossos. Até hoje, edits com seu Superman ainda viralizam. E enquanto Henry foi amado por fazer menos e deixar o papel brilhar, Jared Leto seguiu o caminho oposto e pagou caro por isso. Quando Leto foi escalado como Coringa em Esquadrão Suicida, alguns fãs estavam dispostos a dar uma chance. Ele havia acabado de ganhar um Oscar, vindo de Clube de Compras Dallas, então o potencial existia. Mas a primeira imagem promocional com o cabelo verde lambido para trás, dentes cromados e uma tatuagem enorme querendo dizer danificado, já causou estranheza. E aí começaram os relatos de bastidores. Para entrar no personagem, Leto teria enviado preservativos usados e até um rato morto para colegas de elenco. Mandava balas pelo correio, bilhetes assustadores, presentes esquisitos que ninguém pediu. Ele dizia viver o personagem 24 horas por dia, como se fosse mesmo Coringa. Mas em vez de parecer comprometido, soava apenas estranho. Até os colegas de elenco pareciam desconfortáveis, e os fãs não se impressionaram. Não parecia genial, parecia forçado. A Warner o promoveu pesadamente nos trailers, dava a entender que ele seria o vilão principal. Mas no filme, teve apenas 10 minutos de cena, a maioria de suas falas foi cortada, seu impacto na história foi praticamente nulo.
Ele estava lá para parecer estiloso, soltar frases de efeitos e coisas constrangedoras. E os fãs notaram, não saíram do cinema falando sobre o Coringa. O Reddit ridicularizou sua atuação, o Twitter transformou ele em meme. Até os fãs de Zack Snyder concordavam em uma coisa: nem a Warner aguentou. Acabaram se afastando discretamente da versão de Leto, sem demiti-lo oficialmente. Depois desse desastre, a DC precisava de uma vitória. E ela veio, inclusive ao lado de Leto, com Margot Robbie, que roubou todas as cenas e se tornou uma das favoritas dos fãs. Desde que surgiu em Esquadrão Suicida como Arlequina, colorida, caótica e imprevisível, o público percebeu: essa nasceu para o papel. Muitos atores precisam de tempo para se adaptar. Margot Robbie acertou desde o primeiro dia. Fãs a consideram a Arlequina mais autêntica já vista nos cinemas. Margot entendeu a personagem, movida por amor, caos e humor marcante. A médica que virou vilã, mas nunca um clichê. E sim, ela própria treinou durante 6 meses para dar vida às cenas de ação. Esquadrão Suicida arrecadou mais de 746 milhões e Margot foi apontada pelos críticos como uma das poucas estrelas brilhantes do filme. Ganhou prêmios como o People's Choice e o Critics' Choice. E estrelou 2 filmes solos que reinventaram as heroínas nas telonas. Mesmo com a fama, nunca se perdeu na loucura de Hollywood. Ela continua envolvida na série animada da Arlequina, apoia a versão da Lady Gaga e sempre fala da personagem como se fosse sua guardiã. Ela é elegante, divertida e comprometida. Mesmo que não volte ao novo universo da DC, sua Arlequina não foi esquecida. Ela criou o molde da anti-heroína caótica e humana. Aquela voz, aquele espírito, aquele impacto, os fãs vão carregar com orgulho. Sua interpretação foi mais que amada, foi adorada até o fim. Enquanto Margot Robbie conquistava o público com talento natural e consistência, a próxima atriz da DC perdeu quase tudo e nem precisou de um roteiro ruim para isso. Vamos falar sobre Amber Heard, que se tornou um dos rostos mais odiados do universo DC. Mesmo antes da estreia de Aquaman 2, os fãs já estavam contra ela. Uma petição pedindo sua remoção do elenco reuniu milhões de assinaturas. Quando Aquaman e o Reino Perdido chegou aos cinemas, a indignação online foi ensurdecedora, muito maior que qualquer frustração com bilheteria. No tribunal, a batalha por difamação contra Johnny Depp ainda corria e Amber acabou perdendo. Mas os rumores insistentes diziam que sua participação foi cortada por causa do escândalo, não por decisão criativa. Isso só aumentou o ressentimento do público. O diretor James Wan afirmou que a baixa participação de Mera já era algo planejado, porque o foco era voltado para o relacionamento entre Aquaman e Orm. Executivos de TV alegaram que a falta de química foi o verdadeiro motivo, mas os fãs viam uma história diferente. A imagem pública de Amber havia se tornado tóxica e nenhuma justificativa oficial parecia suficiente para reparar os danos. Críticos notaram que várias cenas com a atriz pareciam mal feitas, como se o estúdio tentasse esconder falhas. Dolph Lundgren revelou que versões anteriores do filme tinham mais cenas com Mera, mas as refilmagens acabaram reduzindo sua participação. A questão não era a atuação em si, e sim um colapso de reputação. Amber tinha a aparência de Mera, o cabelo vermelho, a postura de realeza, mas os fãs sentiam que ela representava mais o peso de uma crise de imagem do que um peso dramático da personagem. Ela não apenas falhou em atingir o objetivo, foi além, se tornou o símbolo de tudo que os fãs rejeitavam. E, ironicamente, no mesmo filme havia um dos atores mais adorados da DC, Jason Momoa. Quando Aquaman apareceu em Batman vs Superman e Liga da Justiça, ninguém esperava muito, mas Momoa trouxe um carisma robusto, uma energia descontraída de surfista e uma autenticidade que mudou completamente a imagem do personagem. Nem ele mesmo acreditava. Em entrevista, a Men's Health admitiu estar surpreso com o sucesso do filme solo de Aquaman, 1 bilhão em bilheteria para um filme de herói que antes era alvo de piadas. Mas os fãs embarcaram com tudo nessa nova onda criada por Momoa. Ele não tinha só o visual ideal, mas também a atitude certa. Com charme, humor e sinceridade, capturou a força e o coração do Aquaman. Equilibrou perfeitamente a fisicalidade de um super-herói com a profundidade emocional de um rei relutante. Não era apenas um personagem de HQs, era um herói de verdade, por quem o público torcia. E deixando números falarem, Aquaman arrecadou mais de 1,1 bilhão no mundo todo, tornando-se o filme de maior bilheteria do DCU. Não foi sorte, foi a energia de Momoa, sua presença, sua capacidade de se conectar com o público. E fora das telas, ele também mostrou ser alguém comum. Resgata animais, grava documentários sobre a vida selvagem, vive com os filhos em meio à natureza e ainda leva a vida comum como um pai de verdade. É tão pé no chão quanto seu personagem, e os fãs respeitam isso. E Aquaman foi só o começo.
Com a reformulação do DCU, Momoa não vai a lugar algum. Ele já está cotado para interpretar Lobo, um dos anti-heróis mais insanos da DC. Ele mesmo fez campanha pelo personagem. Chegou a mandar mensagem para James Gunn dizendo que queria ser o Lobo. Jason Momoa sobreviveu ao colapso do antigo universo DC com sua base de fãs intacta, mas Gal Gadot não teve a mesma sorte. Ela conquistou o mundo ao estrear em Mulher Maravilha em 2017, mas com Mulher Maravilha 1984, a história foi diferente. As críticas vieram pesadas, classificaram sua atuação como inexpressiva, com falas constrangedoras e momentos emocionais fracos. O filme prometia muito, mas foi acusado de ser pretensioso e insensível. Mesmo tentando carregar o peso da produção, a performance de Gadot não conseguiu salvar o roteiro bagunçado, e os fãs começaram a se perguntar se o problema era ela. No início da pandemia, ela lançou uma versão de Imagine, cantada por celebridades, tentando inspirar o público. Mas a reação foi o oposto. As pessoas acharam o vídeo fora de contexto e pretensioso. Um usuário do Reddit a chamou de delirante, enquanto manchetes jornalísticas diziam que o clipe era um exemplo constrangedor por parte dos famosos. Ela depois reconheceu que o momento foi inoportuno. Em 2021, seu apoio declarado a Israel gerou nova onda de críticas. Mais tarde, quando foi escalada para a nova versão de Branca de Neve, enfrentou boicotes online e até ameaças de segurança. De repente, seu ativismo ofuscou qualquer simpatia que ainda restava por sua atuação. Críticas, memes e manchetes seguiam a mesma narrativa. Muito artificial, muito superficial, muito distante da essência da personagem. Um crítico chegou a dizer que ela caiu no arquétipo de anticarisma. Para uma heroína que deveria inspirar poder e emoção, Gadot muitas vezes parecia uma estátua. A Warner reformulou o universo, cancelaram sua trilogia solo. James Gunn seguiu em frente sem ela. Sua saída soou como um adeus atrasado. Gal Gadot fracassou como Mulher Maravilha. Mas e John Cena? Esse fez o impossível, transformou um personagem de segundo escalão em um dos favoritos da franquia. O pacificador deixou de ser piada e virou sucesso. Quando James Gunn escalou Cena para o papel, a maioria das pessoas não levaram a sério. Um mercenário com um capacete que mata em nome da paz? Parecia um absurdo, mas Cena levou o papel a sério. E de alguma forma isso funcionou. Sua versão não era engraçada, era trágica, quebrada e complexa. E então veio a série Peacemaker na HBO Max. E foi aí que Cena calou todos. A série não foi boa, foi excelente. Com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, quebrou recordes, explodiu nas redes e deu a DC uma vitória em meio ao caos. Cena sustentou a série com emoção, humor e loucura o suficiente para fazer você se importar. E não é admirado só pela sua atuação. Fora das câmeras, é conhecido por sua gentileza e respeito. Quando um fã tentou filmá-lo sem autorização, Cena apenas pediu com calma para pararem, sem escândalo, sem estrelismo, apenas classe. O clipe viralizou, não pelo drama, mas pelo respeito, algo raro inclusive em Hollywood. Enquanto o antigo DCU desmoronava, Cena já tinha garantido seu futuro. James Gunn confirmou que a segunda temporada de Peacemaker será parte do novo universo DC. E os fãs estão empolgados, porque este papel não é só mais um. Pacificador é do Cena. Ele construiu o personagem, conquistou o público e agora está levando tudo isso adiante. Sem polêmicas, sem caos, só dedicação. Cena apareceu, fez o trabalho e entregou. Seja você fã de quadrinhos ou alguém novo na DC, é impossível não respeitar o que ele trouxe para a tela. Seu pacificador não é perfeito, ele é real, e é exatamente por isso que os fãs o adoram. O que você achou sobre essas informações dos atores da DC? Você concorda?